Bom, ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com Luiz Roberto Lorenzato, político ítalo-brasileiro, deputado e candidato à reeleição à Câmara da Itália. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, por atender ao nosso pedido de entrevista. Eu já pergunto para o senhor, de que maneira os eleitores se posicionaram aí na Itália e qual avaliação se faz dessa vitória, de que a gente rotula muitas vezes de extrema-direita aí no país? Olha, uma grande vitória. O povo italiano foi soberano e escolheu a Giorgia Meloni, que não é de extrema-direita. Isso é um clichê colocado pela imprensa marrom italiana, que é bem parecida com a do Brasil. Nós somos uma coligação de 3 partidos de centro-direita. Portanto, a Giorgia Meloni, nós obtivemos 44% das intenções de voto. E ela agora receberá o encargo do presidente Mattarella para poder formar o governo no parlamento, né? Onde ela será nomeada primeira-ministra. Então, com grande alegria que depois de tanto tempo a direita, o centro-direita volta a governar a Itália. E quais são as propostas de Giorgia Meloni para, por exemplo, a crise da inflação no mundo todo, aí na Itália também, e como a gente acompanhava na reportagem há pouco também, com relação à crise energética, que vai se avizinhando cada vez com mais força, esse fato de o partido dos irmãos fraternos ter maioria nas 2 casas, vai tornar muito mais fácil de ela governar, claro, né? Nós vamos conseguir implementar as reformas estruturais do país, da justiça, da economia, redução das tarifas, por exemplo, de energia, que é muito caro. As empresas não conseguem pagar as contas de energia devido à questão da crise da guerra da Ucrânia. Então, chegou o momento da Itália olhar mais para a Itália e para os italianos. Dessa forma que a Giorgia irá implementar medidas direcionadas ao bem-estar do povo italiano, e não mais pensando em bloco como na União Europeia, mas sim dentro da União Europeia, porém respeitando o interesse nacional e as necessidades nacionais da Itália. Deputado, mais uma questão. Já é possível traçar o perfil da nova Câmara da Itália? E a pergunta, o senhor se reelegeu? Então, está acabando agora a apuração para a Câmara dos Deputados. O Emerson Fittipaldi ficou em 2º lugar, então não foi eleito. Eu estou em 3º lugar nesse momento, na disputa pela 2ª vaga, atrás por 0,4%. Então, acabando de fazer as apurações. Mas o importante não é a gente ganhar as eleições, é a coligação, esse movimento. Na Itália, os partidos são muito fortes. Nós vamos continuar, mesmo não estando na Câmara, trabalhando para os italianos do mundo, aí no Brasil e na América do Sul. E, deputado, é a primeira mulher premier da história. Esse fato dela ser uma mulher pode ter pesado nessa vitória? E o que significa a liderança pós-fascista? Olha, ela vai ser a Margaret Thatcher da Itália, ok? E ela foi muito atacada pelas feministas, por ela ser mãe, por ela ser mulher. Então, agora chegou a hora dela, com a sua elegância, com a sua transparência, com a sua calma, demonstrar para a imprensa, para a opinião pública da esquerda que é diferente, porque a opinião pública da Itália aclamou a Giorgia Meloni primeira-ministra hoje. Então, para os italianos, não tem extrema-direita, não tem pós-fascista, tem uma dona, uma mulher, uma mãe, que está preocupada com os interesses da Itália. Deputado Luiz Roberto Lorenzato, político ítalo-brasileiro, parlamentar, candidato à reeleição à Câmara da Itália. Muito obrigado pela entrevista, estaremos acompanhando os últimos números. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Bom dia, tchau.